Você já confiou cegamente em alguém da sua própria família e depois descobriu que essa pessoa escondia um lado sombrio? Hoje, você vai ouvir uma história que começa com um simples pedido de ajuda na rua, mas termina revelando traições, mentiras e escolhas que mudaram o destino de várias vidas. Se você valoriza a família, justiça e acredita que a verdade sempre cobra seu preço, fique comigo até o final. Essa história pode fazer você enxergar as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Já se inscreva no canal e deixe seu like, porque histórias como essa merecem ser contadas e ouvidas. Uma vendedora de perfumes agarrou o braço do médico e puxou com força. "Por favor, finja ser meu namorado", pediu ela. Entretanto, ele ficou atordoado ao perceber quem estava no seu encalço. O relógio do hospital marcava quase 10 horas da noite quando Marcos finalmente retirou o jaleco branco e o guardou no armário. Seus olhos estavam pesados de cansaço após 13 horas seguidas de procedimentos cirúrgicos delicados. Como pneumologista, ele estava habituado a dias cansativos, mas aquele dia havia sido especialmente desgastante. "Até amanhã, doutor", cumprimentou a recepcionista enquanto ele passava pelo saguão. "Até amanhã, Mônica. Também descanse", respondeu com um sorriso cansado. O ar fresco da noite tocou seu rosto quando ele saiu pela porta automática. As ruas estavam cheias de movimento, com pessoas voltando do trabalho, casais passeando e vendedores tentando fazer suas últimas vendas do dia. Marcos respirou fundo, tentando deixar o estresse do hospital para trás. Estava andando distraído, pensando no banho relaxante que tomaria ao chegar em casa, quando sentiu uma mão segurando seu braço com força inesperada. Antes que pudesse reagir, foi puxado para o lado. Por favor, me ajude!", uma voz feminina sussurrou de maneira urgente em seu ouvido. Marcos se virou, atordoado, e viu o rosto de uma mulher que reconheceu de maneira vaga. Era a vendedora de flores que sempre encontrava naquela esquina, com seu carrinho vibrante, repleto de rosas, margaridas e cravos. Mas agora, em vez do habitual sorriso amigável, sua expressão estava marcada pelo desespero. "O que aconteceu? Você está bem?", ele questionou, notando que as mãos dela estavam tremendo. "Finja que é meu namorado, por favor, estou implorando", ela sussurrou ainda mais baixo, seus olhos cheios de medo fazendo uma varredura nervosa pela rua atrás dele. "Não compreendo o que está acontecendo. Meu ex está me seguindo há dias. Por favor, doutor, eu sei que você não me conhece, mas preciso de socorro." O desespero genuíno na voz dela fez Marcos agir de forma instintiva. Ele envolveu os ombros dela com seu braço, puxando-a para perto, como um namorado protetor faria. "Está tudo bem agora?", disse ele em um tom suficientemente alto para que qualquer um próximo pudesse ouvir. "Vamos andar." Ela se apoiou nele, ainda tremendo. Caminharam alguns metros quando Marcos sentiu a presença de alguém se aproximando por trás. Virou-se casualmente, preparado para encarar quem fosse o perseguidor. O choque foi como um soco no estômago. Edson, seu irmão mais velho, estava ali, parado na calçada, com uma expressão que variava entre surpresa e irritação. Os olhos castanhos familiares, o queixo quadrado herdado do pai, mas havia algo diferente. Uma rigidez que Marcos não tinha notado antes. "Marcos, o que você está fazendo aqui?", Edson gaguejou, ainda confuso. "Eu que quero saber. Acabei de sair do hospital", respondeu Marcos, mantendo o braço seguro em torno da mulher que se mantinha tensa ao seu lado. Edson fixou o olhar na florista. Depois virou-se para Marcos, forçando um sorriso que não chegou a iluminar seus olhos. "E quem é a sua companheira?" "Minha namorada." Marcos respondeu sem hesitar, percebendo a mulher apertar sua mão como um gesto silencioso de gratidão. "Namorada?" Edson ergueu as sobrancelhas. "Estranho você nunca ter falado dela, nem na última semana quando jantamos na casa da mamãe." "É algo recente." Marcos manteve a leveza na conversa. "São exatamente 3 dias. Estamos nos conhecendo, não é, querida?" A mulher fez um aceno afirmativo, esforçando-se para sorrir. "Pois é, 3 dias incríveis", ela conseguiu dizer.
Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Edson colocou as mãos nos bolsos, balançando sobre os calcanhares. Bem, que sorte encontrar vocês aqui. Eu só estava passeando. Sabe como é? Lúcia ficou em casa com o Ismael e eu precisava movimentar as pernas. Claro, Marcos disse, notando como o irmão evitava encarar a mulher. Então nos vemos no domingo. Almoço na casa da mamãe, quem sabe? Vou checar minha agenda, certo? Bem, boa noite para vocês. Edson acenou rigidamente e se afastou, lançando um último olhar por cima do ombro antes de sumir na esquina. Marcos esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora antes de soltar delicadamente a mulher. Aquele era seu irmão? Ela indagou, a voz ainda trêmula. Sim, Edson, meu irmão mais velho. Marcos passou a mão pelo rosto tentando compreender o que acabara de acontecer. Qual é seu nome? Célia, ela respondeu, envolvendo-se em um abraço a si mesma. Seu irmão, ele tem me seguido por semanas. Semanas? Mas ele é casado, tem uma esposa chamada Lúcia e um filho pequeno, Ismael. Célia soltou uma risada amarga. Pois é, descobri isso recentemente. Estivemos juntos por 3 meses. Ele me disse que era solteiro e que morava sozinho. Era carinhoso e atencioso, até que um dia eu percebi a aliança que ele havia esquecido de tirar. Quando confrontei, ele admitiu tudo. Meu Deus! Marcos sentiu as pernas fraquejarem. E você encerrou com ele na hora, mas ele não aceitou. Começou a aparecer no meu trabalho, no prédio onde moro, me mandando mensagens, falando que deixaria tudo por mim. Quando eu recusei, ele começou a fazer ameaças sutis. Disse que eu ia me arrepender, que ninguém o deixava assim. Marcos sentiu uma onda de náusea. O irmão que conhecia, que jogava futebol com ele nos finais de semana, que contava piadas nos almoços em família, era capaz disso? Célia, isso é sério. Você precisa procurar a polícia. Não, não posso. Ele mencionou ter contatos, que ninguém acreditaria em uma florista contra um empresário respeitado, e que, se ele fizesse algo com minha família... Ambos ficaram em silêncio por um tempo, o barulho da cidade preenchendo o espaço entre eles. Marcos olhou para a mulher corajosa que vendia flores para sobreviver e agora estava sendo ameaçada por seu próprio irmão. A decepção e raiva lutavam em seu interior. Obrigada por me ajudar hoje, Célia falou finalmente. Acho que vou voltar para casa agora. De jeito nenhum. Voltar ao seu lado e juntos vamos encontrar uma solução para isso. Marcos levou Célia até um banco na praça próxima. As luzes dos postes projetavam sombras que se moviam nas árvores, e o barulho de crianças brincando ao longe contrastava com a seriedade do momento. Ele se acomodou, apoiando os cotovelos nos joelhos, tentando organizar os pensamentos que giravam caoticamente em sua cabeça. Não consigo acreditar, disse ele mais para si mesmo do que para ela. Edson sempre foi o filho modelo, aquele que nossos pais chamavam de o correto da família. Célia se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Sinto muito. Imagino que deve ser difícil descobrir isso sobre seu irmão. Difícil? Marcos soltou uma risada amarga. É devastador. Penso em Lúcia, a esposa dele, uma mulher gentil e dedicada. Ismael, meu sobrinho, só tem 5 anos. Eles não merecem passar por isso. Eu não sabia que ele era casado, eu juro, Célia falou, a voz cheia de remorso. Se soubesse, nunca teria me envolvido. Eu confio em você. Marcos a interrompeu de maneira gentil. A culpa é inteiramente dele. Mas, Célia, você deve se proteger. Não podemos deixar isso em branco. Edson precisa perceber que suas ações trazem consequências. Mas como? Ele tem dinheiro e influência. Eu vendo flores na rua, doutor. Quem vai me dar crédito? Marcos pegou o celular e iluminou seu rosto determinado. Eu vou acreditar em você e estarei ao seu lado se decidir denunciar. Mas é fundamental que você compreenda uma coisa. Ficar inerte não é uma opção. Se ele está te ameaçando, isso pode piorar. O telefone de Marcos vibrou. Uma mensagem de Edson. Precisamos conversar. Aquela mulher é perigosa. Não confie nela. Ele mostrou a mensagem para Célia, que balançou a cabeça com tristeza. Viu? Ele já está tentando manipular a situação.
Mais mensagens começaram a chegar. Ela está tentando destruir minha família. Quer dinheiro? Por favor, me ouça antes de agir. Marcos desligou o telefone irritado. Vou te levar para casa, disse ao se levantar. Está ficando tarde e não é seguro você ir sozinha. Durante o trajeto de carro, o silêncio era apenas interrompido pelas direções que Célia fornecia. O bairro onde ela morava era simples, com casas pequenas e ruas estreitas. Quando pararam em frente a uma casa amarela com um pequeno jardim na frente, Célia hesitou antes de descer. Doutor Marcos, eu estava pensando, talvez seja melhor eu simplesmente me afastar. Se afastar? Como assim? Mudar de cidade. Meus pais vivem a 4 horas daqui. Posso ficar com eles por um tempo, até que as coisas se acalmem. Edson não sabe onde eles moram. Célia, isso não resolve o problema, apenas o ignora. Mas é a opção mais segura, insistiu ela. Não quero complicações com sua família. Já causei problemas suficientes. Você não causou nada, meu irmão. Um barulho os interrompeu. Uma senhora idosa saía da casa ao lado, carregando um saco de lixo. Célia, querida, está tudo bem? A vizinha perguntou, olhando curiosa para Marcos. Sim, dona Rosa. Este é um amigo. Ele me deu uma carona. Ah, isso é ótimo. Você tem estado tão assustada ultimamente. Estou preocupada. Desde que a vizinha apareceu, Célia reacendeu seu relacionamento com Marcos, sabia? Até mesmo a dona Rosa percebeu. Não suporto mais viver assim, com tanto medo. Vou organizar minhas coisas agora. Célia, por favor, reflita melhor. Minha decisão é definitiva, mas agradeço sua preocupação. É bom saber que existem homens decentes na sua família. Ela entrou em casa e Marcos a seguiu, mesmo hesitando. O interior era simples, mas acolhedor, com flores em vasos por toda parte. Fotografias de família decoravam uma estante e o aroma de café ainda estava no ar. Enquanto Célia colocava roupas em uma velha mala, Marcos tentou novamente. E sobre a justiça? Ele não deveria ser responsabilizado pelo que fez? Justiça? Ela parou e segurou um vestido florido. Doutor, com todo respeito, mas a justiça é para quem tem como pagar. Eu só busco tranquilidade. Ela pegou um laptop antigo e começou a procurar passagens de ônibus. Há uma que parte às 11 da noite. Vou chegar na casa dos meus pais de madrugada. Pelo menos me deixe levá-la até a rodoviária. Obrigada. Ela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. O senhor é uma boa pessoa. Enquanto Célia finalizava a arrumação, bateu na porta da vizinha. Dona Rosa, preciso viajar com urgência. Questões familiares. A senhora poderia cuidar da devolução da casa para mim? Eu deixo o dinheiro do aluguel deste mês. Claro, querida, mas está tudo certo mesmo? Você irá ficar. Célia abraçou a senhora. Obrigada por tudo. No trajeto para a rodoviária, Marcos dirigia em silêncio, lutando contra sua consciência. Quando chegaram ao estacionamento, ele finalmente questionou. Célia, você acha que eu deveria informar a Lúcia, a esposa do meu irmão? Célia ficou pensativa por um instante. Se eu fosse você, gostaria de saber. Ninguém merece viver uma ilusão. Mas essa decisão é sua. E se tivesse que deixar uma mensagem para ela? Diga que lamento não ter sabido, que ele me dissera que estava solteiro, que estava sozinho no mundo. Se soubesse sobre ela e a criança, nunca teria... Sua voz falhou. Eles se dirigiram ao guichê. Célia comprou sua passagem e se voltou para Marcos. Obrigada por tudo. O senhor não precisava ter me ajudado, mas fez. Isso conta muito. Cuide-se, Célia. E se precisar de algo, eu entendo, mas é melhor assim. Para todos nós. Ela embarcou no ônibus sem olhar para trás. Marcos ficou parado na plataforma até as luzes traseiras se apagarem na escuridão. 30 minutos depois, ele estava em frente à casa de Edson. Era uma residência grande em um bairro chique, com um jardim bem cuidado e 3 carros na garagem. As luzes da sala estavam acesas. Ele tocou a campainha, o coração disparado. Edson abriu a porta com uma expressão tensa. Eu sabia que você viria. Precisamos conversar agora. Lúcia está colocando Ismael para dormir. Vamos para meu escritório. Não, aqui está bom. Marcos respondeu com uma voz firme. Como você pôde? Uma amante? Perseguições? Ameaças? Esse não é o irmão que eu conhecia.
Você não consegue entender, Edson começou. Qual é a dificuldade em compreender? Você traiu sua esposa, enganou aquela mulher e quando ela soube a verdade e quis se afastar, você a perseguiu. Ela está te manipulando. Pare de inventar. Eu percebi o medo nos olhos dela. Isso não é algo que se simula. O que está acontecendo aqui? Lúcia apareceu na escada usando um roupão rosa. Marcos, por que vocês estão gritando? Os irmãos trocaram olhares. Marcos respirou fundo. Lúcia, sinto muito, mas você precisa ouvir. Marcos começou a falar, mas Edson o cortou de forma abrupta. Não é nada, amor. Marcos está confuso. Hoje houve um mal-entendido no hospital e ele só veio desabafar. Mal-entendido? Lúcia desceu os últimos degraus com a expressão preocupada. Mas vocês estavam gritando. Lúcia, seu marido tem uma amante. Marcos disparou de uma vez, não conseguindo mais conter a informação. Uma vendedora de flores. Ele disse a ela que era solteiro, e quando ela descobriu a verdade e terminou, ele começou a persegui-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia olhou para Marcos e depois para Edson. O céu era uma máscara de impassibilidade. É uma mentira, Edson, ela explodiu. Essa mulher está inventando tudo. Marcos, como você pode acreditar em uma estranha em vez do seu próprio irmão? Porque eu vi o medo dela e porque você mesmo a estava seguindo hoje. Não negue, eu vi. Lúcia, meu amor, você precisa confiar em mim. Edson tentou se aproximar da esposa, mas ela recuou. Marcos, ela disse com uma voz surpreendentemente tranquila, é melhor você ir embora. Lúcia, eu sei que é complicado, mas eu pedi para você ir. Ela gritou de repente com os olhos brilhantes. Como você se atreve a vir à minha casa, no meio da noite, fazer acusações sem sentido contra meu marido? Mas, Lúcia, Edson é um ótimo marido, um pai presente, e você vem aqui com histórias fabricadas por uma qualquer? Não são histórias inventadas. Célia não é uma qualquer, ela é uma vítima. Saia da minha casa, Marcos, e não volte mais. Lúcia, por favor, pense em Ismael. Não ouse mencionar meu filho. Saia imediatamente. Marcos olhou para o irmão, que mantinha uma expressão de falsa indignação. Balançando a cabeça em desgosto, ele saiu, fechando a porta com força. No carro, suas mãos tremiam no volante. Como Lúcia podia ser tão cega? Ou será que ela escolheu não enxergar? Nos dias que se seguiram, toda a família virou as costas para ele. Sua mãe o telefonou chorando, perguntando por que ele estava tentando acabar com o casamento do irmão. Seu pai o acusou de ser invejoso. Os primos deixaram de se comunicar com ele. Nas reuniões familiares, ele se tornou uma pessoa indesejada. Edson espalhou sua versão dos fatos. Marcos havia se envolvido com uma golpista, que tentou seduzir Edson para extorquí-lo, e, ao falhar, criou toda essa história. 3 anos depois, o celular de Marcos tocou enquanto ele revisava prontuários em seu consultório. Um número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez deslizar a tela. Marcos, a voz de Lúcia estava cheia de desespero, o que era bem diferente da última vez que se falaram. É a Lúcia, por favor, não desligue. Lúcia, o que aconteceu com o Ismael? Meu filho, ele se machucou em um acidente. Ela chorava. Caiu da bicicleta e bateu a cabeça. Os médicos disseram que é necessária uma cirurgia imediata. Há um coágulo e pressão no cérebro. Marcos, por favor, você é o melhor pneumologista que conheço. Eu imploro. Marcos fechou os olhos. Passaram-se 2 anos sem contato. 2 anos de silêncio e mágoa. Mas Ismael era inocente de tudo isso. Em qual hospital ele está? Na Santa Casa. Marcos, eu sei que não mereço, mas estou chegando. Ao chegar ao hospital, ele encontrou Lúcia e Edson na sala de espera. Ela parecia ter envelhecido 10 anos, com os olhos vermelhos e inchados. Edson desviou o olhar. Marcos. Lúcia foi até ele rapidamente. Obrigada por vir. Onde está o prontuário? O Dr. Santos, que é o neurologista de plantão, o atualizou sobre a situação.
Era séria, mas não sem esperança. O coágulo estava em uma posição delicada, mas Marcos tinha experiência em casos assim. Vou operar imediatamente, declarou. Vocês precisam aguardar aqui. Marcos, Edson começou a falar, mas ele não deixou terminar. Estou aqui só por causa do Ismael. A cirurgia levou 4 horas. Quando Marcos finalmente saiu da sala de operação, cansado, mas aliviado, encontrou os pais do garoto se abraçando. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou. Conseguimos remover o coágulo completamente. Com fisioterapia, ele se recuperará totalmente. Lúcia soltou lágrimas de alívio. Até Edson, que sempre se mostrou controlado, deixou algumas lágrimas cair. Obrigado, Edson, disse com a voz embargada. Eu sei que nossa relação, como você disse, fiz isso por Ismael. Marcos o interrompeu. Mas precisamos discutir outra questão. Ele precisará de uma transfusão de sangue. Ele perdeu muito durante a operação. Claro, faça o que for necessário, Lúcia respondeu prontamente. Podemos doar agora mesmo. Perfeito. Qual é o tipo de sangue de vocês? Eu sou B, Edson respondeu. Eu sou O, completou Lúcia. Marcos pegou o prontuário de Ismael e conferiu novamente. O tipo de sangue fez sua testa franzir. Algo não parecia certo. Tem certeza de que você é B, Edson? Sim, absoluta. Fiz exames recentemente. Marcos sentiu um frio na barriga. Era biologicamente impossível que um casal tivesse um filho, ou Ismael não era filho de nenhum deles, ou... Doutor, a enfermeira apareceu. O paciente está acordando. Vou vê-lo, disse rapidamente Marcos. Vocês poderão entrar em alguns minutos. Enquanto examinava o sobrinho, agora um menino de 8 anos, Marcos não conseguia parar de pensar na impossibilidade genética. Ele lembrava com clareza do nascimento de Ismael. Estivera no hospital, viu Lúcia dar à luz e acompanhou o bebê até o berçário. Não havia chance de troca. Isso significava apenas uma coisa. Edson não era o pai biológico de Ismael. Tio Marcos, a voz fraca do menino o trouxe de volta à realidade. Oi, campeão, como você está se sentindo? Minha cabeça dói. É normal, vai melhorar. Você foi muito corajoso. Meus pais estão aqui? Eles estão sim, já vão entrar para ver você. Nos dias seguintes, enquanto Ismael se recuperava, Marcos lidou com a descoberta que fizera. Deveria compartilhar. Após o que aconteceu na última tentativa de expor uma verdade, ele se sentia incerto. Porém, quando Lúcia entrou sozinha no hospital uma tarde enquanto Edson estava no trabalho, Marcos não conseguiu mais conter-se. Lúcia, precisamos ter uma conversa a sós. Sobre o quê? Ela indagou, aparentando cansaço. Sobre o grupo sanguíneo de Ismael. A palidez tomou conta do seu rosto. O que há de errado? Você sabe exatamente o que é. Não é possível que você e Edson tenham um filho de um tipo impossível, Lúcia. Você deve estar confundido. Não estou. Sou médico. Ele não é o pai biológico de Ismael. Lúcia começou a tremer. Olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente só os dois. Por favor, Marcos, não. Não vou falar nada, mas preciso saber a verdade. Kaique é meu sobrinho. Eu estive presente no seu nascimento. Ele merece saber a verdade algum dia. Lúcia sentou-se pesadamente em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Você não compreende, ela sussurrou. Então explique. Ela ergueu o olhar e Marcos se surpreendeu ao perceber que não havia tristeza ou culpa, mas sim raiva. Quer saber a verdade? Ótimo. Seu irmão me traiu desde o primeiro ano de casados. Aquela vendedora de flores foi apenas mais uma. Tiveram a secretária, a treinadora, a vizinha de cima. Lúcia, eu sabia de todas, mas fazia de conta que não via. Sabe por quê? Porque era mais fácil. Ele pagava todas as contas, mantinha nosso estilo de vida e eu podia ser a esposa perfeita para a sociedade. Meu Deus! Mas um dia eu cansei. Encontrei alguém que me tratou como mulher, não como um objeto decorativo. Foi só uma vez, Marcos. Uma única vez. E nessa única vez, ela apontou para o quarto onde Ismael estava dormindo. E você nunca contou a Edson? Para quê? Ele ama aquela criança. É o único sentimento genuíno que já presenciei nele.
Ismael adora o pai. Por que eu destruiria isso? Marcos estava no seu consultório analisando exames quando a enfermeira bateu à porta. Doutor, o senhor precisa ver isso, ela disse, ligando a televisão da sala de espera. Na tela, uma mulher bem vestida em um terno azul escuro falava com confiança para as câmeras. O letreiro informava: Doutora Célia Oliveira, advogada especializada em direitos das mulheres. Marcos quase derrubou a xícara de café. Era ela, a vendedora de flores, mas diferente. O cabelo, antes sempre preso, agora caía em ondas elegantes, com uma postura confiante e um olhar determinado. É essencial que as vítimas saibam que não estão sozinhas, Célia comentou ao repórter. Nossa organização já auxiliou mais de 200 mulheres a conseguirem ordens de proteção. O silêncio só ajuda o agressor, nunca a vítima. Que trabalho admirável, doutora! E a senhora atua aqui na capital? Sim, nosso escritório está localizado no centro. Atuamos em casos de mulheres em situação de vulnerabilidade. Marcos desligou a TV, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Se Célia tinha visto a reportagem, Edson também acabaria vendo. Não levou muito tempo para que suas inquietações se tornassem realidade. 2 semanas depois, Lúcia entrou em contato com ele, algo que raramente fazia desde que soube sobre Ismael. Marcos, eu preciso conversar com você. É sobre Edson. O que houve? Eu notei no histórico do computador. Ele pesquisa sobre ela diariamente, assiste a todas as entrevistas e lê todos os artigos. Lúcia, você precisa... Eu sei o que tenho que fazer. Ela interrompeu. Mas não me importo mais. Que ele se humilhe por ela. Apenas não quero que isso afete Ismael. E como Ismael está? Bem, ele já tem 11 anos, sabe? Alto, inteligente, puxou ao pai biológico pelo que percebo. Ela falou com um certo ressentimento. Lúcia, não se preocupe, eu nunca contarei. Isso seria muito cruel. Ela desligou antes que ele pudesse dar uma resposta. Edson estava em pé do outro lado da rua, observando o edifício espelhado onde ficava o escritório de advocacia. 3 dias seguidos fazendo a mesma coisa. Ela sempre saía às 6h30, sempre com a mesma pasta de couro e sempre parecendo confiante. Hoje seria diferente. Hoje ele iria falar com ela. Quando Célia saiu, ele atravessou a rua rapidamente. Célia! Ela parou e se virou lentamente. Ao reconhecê-lo, seu rosto não expressou medo, apenas cansaço. O que você quer, Edson? Precisamos ter uma conversa, por favor. Não temos nada a discutir. Se você continuar a me perturbar, chamarei a polícia. Eu nunca me esqueci de você, ele disse, se aproximando. Eu pensei em você todos os dias durante todos esses anos. Isso é um problema seu, não meu, respondeu ela com firmeza, pegando o celular. Eu estou falando sério sobre a polícia. Espere. Ele notou algo que o fez hesitar. Em um carro estacionado próximo, um garoto estava esperando. Um menino de cerca de 6 anos, com cabelos castanhos e olhos... Quem é aquele garoto? Não é da sua conta, é meu filho. Edson perguntou com o coração acelerado. Ele é meu filho, certo? Ele tem meu queixo, meus olhos. Não seja ridículo, disse Célia, mas sua voz vacilou um pouco. Edson começou a andar em direção ao carro. Preciso conversar com ele, é meu direito. Não se aproxime. Célia se colocou entre ele e o carro. Rafael não tem nada a ver com você. Rafael? Então esse é o nome dele? Meu filho se chama Rafael. Ele não é seu filho. Edson tentou contorná-la, desesperado para alcançar a maçaneta do carro. Célia retirou um spray de pimenta da bolsa. Eu avisei, disse ela, antes de pressionar o spray. Edson gritou, levando as mãos aos olhos. Célia rapidamente entrou no carro. Tudo certo, filho. Vamos para casa. Quem era aquele homem, mamãe? A voz infantil perguntou. Ninguém importante. Coloque o cinto. Enquanto dirigia, Célia discou o número da emergência. Polícia, eu gostaria de relatar um incidente.
Lúcia estava na cozinha quando Edson chegou em casa com os olhos vermelhos e inchados. "O que aconteceu com você?" perguntou sem muita preocupação. "Nada, só uma alergia", ele murmurou, subindo as escadas. Mas Lúcia já havia visto a notificação em seu celular, uma intimação da polícia. No dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, ela decidiu segui-lo. Nos dias seguintes, enquanto Ismael se recuperava, Marcos lidou com a descoberta que fizera. Deveria compartilhar. Após o que aconteceu na última tentativa de expor uma verdade, ele se sentia incerto. Porém, quando Lúcia entrou sozinha no hospital uma tarde enquanto Edson estava no trabalho, Marcos não conseguiu mais conter-se. "Lúcia, precisamos ter uma conversa a sós." "Sobre o quê?" ela indagou, aparentando cansaço. "Sobre o grupo sanguíneo de Ismael." A palidez tomou conta do seu rosto. "O que há de errado?" "Você sabe exatamente o que é. Não é possível que você e Edson tenham um filho de um tipo impossível, Lúcia. Você deve estar confundido." "Não estou. Sou médico. Ele não é o pai biológico de Ismael." Lúcia começou a tremer. Olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente só os dois. "Por favor, Marcos, não. Não vou falar nada, mas preciso saber a verdade. Kaique é meu sobrinho. Eu estive presente no seu nascimento. Ele merece saber a verdade algum dia." Lúcia sentou-se pesadamente em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. "Você não compreende", ela sussurrou. "Então explique." Ela ergueu o olhar e Marcos se surpreendeu ao perceber que não havia tristeza ou culpa, mas sim raiva. "Quer saber a verdade? Ótimo. Seu irmão me traiu desde o primeiro ano de casados. Aquela vendedora de flores foi apenas mais uma. Tiveram a secretária, a treinadora, a vizinha de cima. Lúcia, eu sabia de todas, mas fazia de conta que não via. Sabe por quê? Porque era mais fácil. Ele pagava todas as contas, mantinha nosso estilo de vida e eu podia ser a esposa perfeita para a sociedade. Meu Deus! Mas um dia eu cansei. Encontrei alguém que me tratou como mulher, não como um objeto decorativo. Foi só uma vez, Marcos. Uma única vez." E nessa única vez, ela apontou para o quarto onde Ismael estava dormindo. "E você nunca contou a Edson? Para quê? Ele ama aquela criança. É o único sentimento genuíno que já presenciei nele. E Ismael adora o pai. Por que eu destruiria isso?" Marcos estava no seu consultório analisando exames quando a enfermeira bateu à porta. "Doutor, o senhor precisa ver isso", ela disse, ligando a televisão da sala de espera. Na tela, uma mulher bem vestida em um terno azul escuro falava com confiança para as câmeras. O letreiro informava: "Doutora Célia Oliveira, advogada especializada em direitos das mulheres." Marcos quase derrubou a xícara de café. Era ela, a vendedora de flores, mas diferente. O cabelo, antes sempre preso, agora caía em ondas elegantes, com uma postura confiante e um olhar determinado. "É essencial que as vítimas saibam que não estão sozinhas", Célia comentou ao repórter. "Nossa organização já auxiliou mais de 200 mulheres a conseguirem ordens de proteção. O silêncio só ajuda o agressor, nunca a vítima." "Que trabalho admirável, doutora! E a senhora atua aqui na capital?" "Sim, nosso escritório está localizado no centro. Atuamos em casos de mulheres em situação de vulnerabilidade." Marcos desligou a TV, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Se Célia tinha visto a reportagem, Edson também acabaria vendo. Apenas mais uma coisa. Lúcia pode estar passando por algum tipo de crise. Hoje ela parecia muito descontrolada. Vou tentar conversar com ela. Ou melhor, vou falar com o Ismael. Ele não merece passar por isso. Ismael é o filho deles. É uma situação complicada, mas sim, é a criança que eles educaram. Pobre garoto, crescer num ambiente assim. Por isso faço questão de estar presente sempre que posso. Ele é um bom menino. Dr. Marcos, sou grata por tudo, desde aquela noite há 6 anos. Você merece obter justiça, Célia. Todas vocês merecem. 6 meses depois, a sala do tribunal estava cheia. Marcos observava do banco das testemunhas, enquanto Edson, seu irmão, que antes tinha tanto orgulho, estava encolhido ao lado do advogado.
As 6 mulheres que se juntaram contra ele estavam ali, cada uma com sua própria história de perseguição e assédio. Célia, sendo tanto advogada como vítima, liderava a causa de forma brilhante, uma profissional articulada e implacável nos fatos. Senhor Edson, o senhor pode explicar ao tribunal por que enviou 847 mensagens à minha cliente Fernanda logo após o término do relacionamento? Eu estava confuso. Confuso? E quanto às 62 ligações para Marina, também estava confuso? O advogado de Edson tentou contestar, mas o juiz permitiu a pergunta. Durante o intervalo, Marcos recebeu uma mensagem urgente em seu celular. Era de Ismael. Tio, preciso falar com você. É urgente. Posso ir à sua casa hoje? Marcos respondeu que sim, preocupado. O menino nunca tinha solicitado algo assim antes. No final do dia, após seu depoimento detalhando o que testemunhou há anos com Célia, Marcos foi para casa e encontrou o sobrinho à espera na porta. Ismael, como você chegou aqui? De ônibus? O garoto de 13 anos parecia muito cansado. Tio, não aguento mais. Posso ficar com você? O que aconteceu? Meus pais não param de discutir. Mamãe joga coisas e grita o tempo inteiro. Papai só fala daquela advogada da TV. E agora, com esse julgamento, tio, a escola toda já sabe. Estão zombando de mim. Marcos abraçou o sobrinho sentindo o garoto tremendo. Eles sabem que você está aqui? Não, e não quero voltar. Por favor, tio, você é a única pessoa razoável na família. Ismael, legalmente eu não posso simplesmente... Eu tenho 14 anos, posso decidir com quem quero morar, posso? Antes que Marcos pudesse responder, o telefone tocou. Era Lúcia, em estado de pânico. Onde está meu filho? Ele está aqui comigo, Lúcia. Ele está seguro. Você o sequestrou, como fez com Rosa? Eu não sequestraria ninguém. Ele veio por conta própria. Lúcia, a criança está sofrendo. Traga-o de volta agora ou vou chamar a polícia. Ismael pegou o telefone da mão do tio. Mãe, eu não volto. Ismael, meu filho, por favor, não faça isso. Você e papai só brigam. Vocês nem percebem que eu estou aqui. Só se importam em magoar um ao outro. Querida, eu quero morar com o tio Marcos, e se você tentar me fazer voltar, eu fujo. Desligou o telefone e o devolveu ao tio. Você me aceita aqui? Claro que sim. Vamos resolver isso da maneira certa. Está certo? 2 semanas depois, o julgamento de Edson foi concluído. A decisão foi de 2 anos de prisão por perseguição e assédio, além de medidas restritivas para todas as vítimas. Quando os policiais o prenderam, Edson fitou Lúcia, que estava na plateia. "Cuida da nossa criança", pediu ele. Lúcia se aproximou e murmurou algo em seu ouvido, com um tom baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. "Ismael não é seu filho. Nunca foi. E eu nunca te amei de verdade." A expressão de choque no rosto de Edson foi evidente para todos, mas antes que pudesse se manifestar, foi conduzido pelos policiais. Lúcia deixou o tribunal rindo descontroladamente, o que gerou preocupação até mesmo entre os seguranças. "Senhorita, está tudo bem?" indagou um deles. "Melhor impossível, finalmente livre." Porém, sua liberdade foi breve. 3 dias depois, vizinhos a encontraram perambulando pela rua em pijamas, falando sozinha e afirmando ser a rainha da Inglaterra. Ela foi internada para avaliação psiquiátrica. Audiência de guarda. 1 mês depois, Marcos estava ansioso na sala do juiz de família, com Ismael ao seu lado, usando a melhor roupa que conseguiram. "Meritíssimo", a assistente social começou a falar. "Após uma avaliação detalhada, afirmamos que a mãe não tem condições psicológicas de manter a guarda do menor. O pai está cumprindo pena. O Dr. Marcos, tio do menor, possui todas as condições financeiras, emocionais e estruturais necessárias para assumir a guarda." "Ismael", o juiz se dirigiu ao menino, "você tem 13 anos. Sua opinião é significativa aqui. O que você quer?" "Quero viver com meu tio, senhor juiz. Ele sempre cuidou de mim. Ele me salvou depois do acidente. Ele vai aos jogos da escola, me ajuda nas lições. Ele é mais pai para mim do que..." Ismael ficou emocionado. "Compreendo", o juiz respondeu de maneira gentil.
Doutor Marcos, aceita a responsabilidade pela guarda do menor? Sim, meritíssimo, de todo o meu coração. Então, está decidido. Concedo a guarda provisória que se tornará definitiva após o período de adaptação. Ismael abraçou o tio, chorando de alívio. Obrigado, tio, obrigado. Para sempre, meu garoto, sempre. 3 meses depois, o sino tocou em uma tarde de sábado. Marcos atendeu a porta e se deparou com Célia, acompanhada de um menino de aproximadamente 7 anos. Oi, Marcos, este é Rafael, meu filho. Rafa, este é o Dr. Marcos, o amigo que mencionei. Oi, o menino disse timidamente. Olá, Rafael. Ismael está no quintal. Quer conhecê-lo? O menino olhou para a mãe, que assentiu. Ismael, Marcos chamou. Temos visitantes. Ismael apareceu, curioso. Ao ver o menino, sorriu. Oi, você deve ser Rafael. Tia Célia falou sobre você. Quer ver minha coleção de jogos? Pode, mãe? Claro, querido. Os meninos subiram correndo, já discutindo animadamente sobre jogos. Marcos e Célia foram para a cozinha, onde ele preparou o café. Como está a adaptação? Ela questionou. Surpreendentemente bem. Ismael é um menino excepcional. Talvez maduro demais para a sua idade, mas estamos trabalhando nisso. E Lúcia, ainda está internada? Os médicos afirmam que ela está reagindo ao tratamento, mas vai demorar um pouco. Edson não quer nem ouvir mais sobre ela depois do que ficou sabendo. A ironia de Ismael não ser seu filho é engraçada, certo? Ele passou a vida inteira traindo, mas não suporta a ideia de ter sido enganado. Célia fez um movimento negativo com a cabeça. Você sabe, Marcos, eu fico pensando, nossos meninos são irmãos, de alguma forma. Irmãos por criação, talvez. No fim das contas, Edson não foi pai de nenhum deles. É verdade, mas parece que eles estão se dando bem. As risadas que vinham do andar de cima confirmaram isso. Célia, como você conseguiu passar por tudo e se tornar essa mulher tão admirável? Ela sorriu. Eu tinha 2 escolhas, me deixar desmoronar ou me refazer mais forte. Optei pela segunda. Estudei, os médicos afirmam que ela está reagindo ao tratamento, mas vai demorar um pouco. Edson não quer nem ouvir mais sobre ela depois do que ficou sabendo. A ironia de Ismael não ser seu filho é engraçada, certo? Ele passou a vida inteira traindo, mas não suporta a ideia de ter sido enganado. Célia fez um movimento negativo com a cabeça. Você sabe, Marcos, eu fico pensando, nossos meninos são irmãos, de alguma forma. Irmãos por criação, talvez. No fim das contas, Edson não foi pai de nenhum deles. É verdade, mas parece que eles estão se dando bem. As risadas que vinham do andar de cima confirmaram isso. Célia, como você conseguiu passar por tudo e se tornar essa mulher tão admirável? Ela sorriu. Eu tinha 2 escolhas, me deixar desmoronar ou me refazer mais forte. Optei pela segunda. Estudei, me formei, conheci o Pedro. Ele adotou o Rafael, sabia? Oficialmente, ele é o único pai que Rafa conhece. Pedro é um cara sortudo. Na verdade, nós é que temos sorte. Ele é incrível. Você precisa conhecê-lo. A propósito, que tal organizarmos um churrasco no próximo fim de semana? Pedro adora cozinhar. As crianças podem se divertir. Seria maravilhoso. Mãe, o Rafael desceu correndo. O Ismael tem um novo jogo do Homem-Aranha. Posso ir jogar em outro dia? Se o tio Marcos permitir. Claro, Marcos sorriu. Vocês são sempre bem-vindos. No momento da despedida na porta, Ismael sussurrou algo para Rafael, que soltou uma risada. O que vocês dois estão planejando? Perguntou Célia. Nada, responderam em coro com Lucy mentindo. Acho que estamos formando uma dupla travessa, Marcos riu. Ou uma amizade que vai durar para sempre. Célia sorriu. Às vezes, a família que criamos é mais forte do que a que nascemos. Observando os meninos se despedindo com um cumprimento elaborado que tinham inventado, Marcos concordou. Depois de tantas dificuldades, finalmente havia tranquilidade. Edson pagando por suas falhas e as crianças, as verdadeiras vítimas dessa situação, encontraram estabilidade e amor. Ismael pôs o braço ao redor do tio enquanto acenavam para o carro que se afastava.
Tio, obrigado por quê? Por tudo, por me receber, por trazer pessoas boas para nossas vidas, por ser você, meu menino. Família de verdade é isso, estar presente independente das circunstâncias. O Rafael é muito legal. Acho que finalmente ele tem um verdadeiro irmão. Marcos sorriu, bagunçando o cabelo do sobrinho. É, eu também acho. Enquanto entravam em casa, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Um novo capítulo estava começando para todos eles. Um capítulo escrito com escolhas melhores, amor sincero e a coragem de recomeçar. Faça seu comentário. Assim você terá novos vídeos com histórias emocionantes. Você acha que o filho foi inocente ou negligente? A nora agiu por ambição ou desespero? Você já viveu ou presenciou algo parecido em sua família? Você teria agido como Célia? Você teria trocado as xícaras? Como você concilia a ambição profissional com a vida pessoal? Se esta história te tocou, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem sobre família, perdão e recomeços. Sua participação fortalece nossa comunidade e me motiva a continuar criando conteúdo que importa. Nos vemos na próxima história. Trata-se de uma obra de ficção. Todos os personagens, nomes, eventos e circunstâncias descritas nesta narrativa são fruto da imaginação criativa e não correspondem a pessoas, locais ou eventos reais. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. A história foi criada unicamente para entreter e provocar reflexões sobre temas universais, como relações familiares, ambição, perdão e redenção pessoal. Obrigada e até a próxima!